Ora bem, então, antes de mais, bom dia a todos, para aqueles que eu ainda não cumprimentei. E, em primeiro lugar, quero dar os meus parabéns à RAP. São 95 anos, é uma idade muito respeitável. E, e gostava de os ver completar pelo menos 100. Era uma data muito redonda, vamos lá ver se lá chega. E, e também, antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado pela direção, na pessoa de ser presidente, e que me deu carta branca em relação ao tema que eu quisesse escolher. E, E antes ainda de prosseguir, achei piada porque descobri este logotipo da RAP. Como estão a ver, antigamente era um bocadinho mais gordinho, mais rechonchudo. Achei piada porque atualmente é bem mais estilizado, mais elegante. Mas eu identifico mais com este, é curioso. E por isso achei piada e deixei aqui logo para o princípio. Bom, vamos então ao tema propriamente dito. E como o Carlos já deu indicação, eu propositadamente eh, chamei à apresentação Evolução dos Indicativos em CT e CR, precisamente para não ferir suscetibilidades, se bem que não há volta a dar, quer dizer, quando a gente fala nos CRs é o que antigamente chamava as colónias, ou províncias do ultramar, ou territórios ultramarinos, chamem o que quiserem. Eu aqui não quero naturalmente, ainda é tudo muito um passado muito recente e não quero ferir qualquer suscetibilidade, mas é o nome que se chamava na época, e é precisamente por aí que eu vou tratar é os termos usados à época, ok? Então o que é que estamos a falar quando vamos elencar esta evolução dos indicativos em CT? CT, como ainda hoje praticamente se mantém, é os Açores, a Madeira e Portugal continental. É esse o prefixo tradicionalmente usado, se bem que a gente vai ver que isto teve várias nuances pelo caminho. E quando falamos a CRs, estamos a falar Angola, Cabo Verde, Dio da Moigoa, que também na alguma literatura vem referido como a Índia Portuguesa, a Guiné-Bissau, que também na literatura às vezes é referido como a Guiné Portuguesa, Macau, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe e Timor, ok? São estes territórios que faziam parte do Estado português, ou, enfim, não vou agora discutir essa parte, mas são entendidos como estando ao abrigo destes prefixos CTs e CRs, e é esses que vão ser o objetivo desta apresentação. Podem ver aí também uma QSL de CT1, perdão, de P1 Alpha Eco, que não sei se sabem que é, aposto que alguns devem saber. A propósito, se quiserem, eu vou tentar, ora só um momento que eu não estou a ver os comentários, vou ver se consigo pôr aqui os comentários. Como é que se põe os comentários? Chat, cá está, pronto. Agora já estou a ver os comentários. Se alguém sabe quem foi o Papa 1 Alpha Eco, pode escrever nos comentários. E esta, curiosamente, eu coloquei logo na apresentação porque é muito provavelmente uma das QSLs mais antigas que existe, ou pelo menos que há no conhecimento, esta QSL P1 Alpha Eco. Hoje não temos tempo para discutir muito estes indicativos antigos, mas enfim, eu vou tentar, dentro do possível, falar algum deles e o Carlos já deu aí a resposta. Foi precisamente o fundador da RAP, Eugênio da Vileste, seu nome. Ok? Então, vamos à nossa apresentação, mas antes da apresentação propriamente dita, fazer uma apresentação minha para quem não me conhece, ok? Que acredito que haja alguns que nunca ouviram falar de mim. O meu nome é Francisco Costa, CT1 EAT, sou rádio amador e sou sócio da RAP desde 1989. Resido em Inglaterra desde o final de 2013 e tenho o indicativo Mike 0 Hotel Oscar Japão. Sou colecionador de QSLs e isso é importante para esta apresentação porque me socorri, ou digamos, foi o meu grande apoio foi a minha coleção e coleção de outros radioamadores que fazem coleção de QSLs e digamos, praticamente toda a apresentação está suportada, digamos, graficamente com estas QSL. Infelizmente, por razões de espaço, não tenho condições de ter essa antena
essas antenas e esses rádios que fazem parte desta estação que se vê aqui atrás de mim. Portanto, por limitações físicas, atualmente só opero ou quase exclusivamente no QoC, no satélite. Que eu consigo disfarçar uma antena de satélite, ninguém dá por nada, ninguém chateia. Ok, esta é a minha apresentação. Em relação à apresentação que vamos fazer sobre os CTs e os CRs, eu estive a pensar como é que poderia, digamos, sistematizar esta apresentação e resolvi aquilo que é tradicionalmente como se olha para um indicativo, isto é, tem um prefixo, tem um número e tem um sufixo. E é assim que eu vou dividir esta apresentação. Vamos primeiro falar dos prefixos, da numeração e dos sufixos, ok? Como isto varia em função do território, vou fazer território a território, para se ter uma noção mais geral. Já agora, alguém sabe quem foi P3 Charlie Oscar? Ou também conhecido como Alberto Oliveira. Se alguém souber, ponha aí nos comentários, ok? Estou curioso se alguém sabe quem foi este OM. Isso também, a propósito, Oroende diz que é o primeiro radioamador da Madeira. Talvez. É capaz de ter sido até mais do que isso. Mas vamos deixar isso, se calhar, para outra apresentação, ok? Já ando a pensar na próxima. Ora então, antes de falarmos dos prefixos, da numeração e dos sufixos, outra coisa muito importante que quero referir, para se, digamos, ter a noção de como é que esta apresentação foi feita, é importante falar das fontes, ok? E eu confesso que, inicialmente, quando comecei a preparar esta apresentação, a minha base foram os callbooks antigos, ok? Eu segui essencialmente aquilo que estava nos callbooks e baseei-me nisso para estruturar a apresentação. Escusado será dizer que, entretanto, fui adicionando novos elementos e tive que reescrever esta apresentação seguramente dezenas de vezes, ok? Porque encontrava factos novos e tinha que voltar atrás e mudar coisas. E grande parte foi porque encontrei na revista QST, felizmente esta documentação existe, os callbook estão online, ok? Para quem estiver interessado, os callbook, a maior parte estão online, não estão todos, mas a maior parte estão online. A revista QST vende-se em CD ou DVD e foi baseada nessa informação que também obtive parte desta apresentação. Outra parte foi graças a um site que se chama Docofunk, que é um repositório de QSLs, que é provavelmente o melhor do mundo e tem grandes coleções. O site da ITU também foi um dos grandes meus apoios. O Google, claro, porque sem o Google a gente não sobrevive hoje em dia. E também graças a muitas coleções particulares de QSLs, ok? E já vão perceber porque é que as QSLs tiveram aqui um fator muito importante. E em grande parte é porque os callbook e as revistas não traduzem, digamos, traduzem no essencial, mas não em alguns aspectos fundamentais esta história do radioamadorismo. E por isso as QSLs são tão importantes. Antes de falar propriamente dito dos prefixos CT e CR, é importante só contextualizar que os indicativos de amador começaram, ou pelo menos a primeira listagem que existe, é de julho de 1908, na revista Modern Electrics. E na altura estavam elencados 10 pessoas que são provavelmente os primeiros radioamadores, todos dos Estados Unidos, e os indicativos, se vamos assim chamar, tinham duas ou até uma letra, que naturalmente é parte ou iniciais do próprio nome, ok? Digamos, essa a tendência natural é que o indicativo surja do próprio nome. E foram estes 10 primeiros em julho de 1998. É importante perceber que antes de haver radioamadorismo já havia telegrafia, já havia
uh, uh, indicativos, ok? Já havia indicativos comerciais, já havia indicativos militares, portanto o indicativo em si não é uma coisa nova. O radioamadorismo não traz uma coisa nova quanto aos indicativos. Eles já existiam. É uma nova espécie de indicativos, ok? E ela começa logo no ano seguinte, em 1909, com a publicação regular de uma listagem que já tem bastantes mais radioamadores. E o que é importante referir... Onde é que eu posso fazer o comentário? O comentário aí no chat, ok? No chat. E então, esta listagem começa por indicativos que continham um número e duas letras, ok? E eu não tenho a certeza bem disto que vou dizer, mas quer-me parecer que a razão foi para os radioamadores se distinguirem dos outros. Isto é, todos os indicativos que existiam até à altura, pelo menos aqueles que eu encontrei, sejam comerciais, sejam amadores, eram só constituídos por letras, ok? Só letras, 2, 3 letras, até 4 letras, mas só letras, não havia números. Os radioamadores é que começam precisamente por um número e primeiro por duas letras. Claro que depois o alfabeto é bastante finito, tiveram que passar a associar mais uma letra. Isso foi após 1914. Portanto, o que o radioamadorismo penso que trouxe aqui foi para se distinguir dos outros, primeiro pôs uma letra e depois os números. Foi assim no início, quando começou nos Estados Unidos. Mas claro, o radioamadorismo rapidamente se espalhou aos países limítrofes dos Estados Unidos, ao Canadá e ao México, aos sítios onde os americanos estavam implantados, à Europa, e depressa se percebeu que havia aqui um problema. Isto é, um número e duas ou três letras facilmente se confundiam os países. Porquê? Porque havia indicativos repetidos. Isto é, certamente haveria um BV nos Estados Unidos, um BV no Canadá, um BV na França, um BV em Portugal e, curiosamente, esta QSL foi a única que eu consegui encontrar que ainda preserva apenas... não há prefixo, ok? Todas as outras QSLs que existem desta data, ou riscado, ou feito a lápis ou a tinta, têm a indicação do prefixo. Esta não, é a única que eu consegui encontrar que não tem prefixo. Quer isto dizer que, apesar de existir, já, digamos, nesta altura, em 1928, já havia prefixos, havia ainda radioamadores que não os usavam, ok? Que é uma coisa interessante também. E então, rapidamente se percebeu que havia aqui um problema, não é? Havia repetição de indicativos por os vários países. Ora, isto era urgente resolver. E temos que pensar que estamos no início do século XX, não existe internet, o correio é lento, digamos, tudo isto não leva dias, nem meses, nem semanas, leva anos, ok? Levou muitos anos a resolver. E houve lá, logo, gente imediatamente pensou no problema, só que, digamos, era difícil implementar rapidamente. E então avançou-se para um sistema, e vamos começar a falar dos prefixos, avançou-se para um sistema que foi quase como se fosse autorregulação. Isto é, já havia na altura, e vamos ver que já existiam, prefixos designados para cada país. No entanto, essa informação ainda não tinha chegado aos radioamadores, não tinha sido implementada pelas próprias administrações da altura. Então, houve quase, digamos, um movimento de autorregulação que, em grande parte, foi liderado pela Liga Americana, a ARRL, que começou a sugerir os chamados International Intermediates. O que é isto? É uma letra, ou às vezes duas, que se punha em frente do indicativo. E, naturalmente, tal e qual como no nome se usa as iniciais, para os países começou-se a usar a primeira letra do nome do país. E naturalmente, Portugal começa por P. Daí que o P foi o primeiro prefixo
que existiu em modo corrente em Portugal. Ok. E podem ver aqui a lista que havia muitos outros países, nem sempre a letra correspondia com o indicativo, porque são 26 no alfabeto, né? Rapidamente chegou a outros países, são muito mais, começaram-se a associar outras letras e vem que aqui já há alguns com segundas letras. Mas isto também não resolve ainda o problema. Ok. Ainda assim, foi esta a primeira prefixo que existiu, foi o P, e podemos ver que até 1927 foi esse o prefixo que figurou em Portugal, Açores e Madeira. Ok? Os três tiveram indicativos que começavam por P. Temos aqui duas QSLs representativas dessa época, o Papa 1 Alfa Oscar e o Papa 3 Foxtrot Zulu. Alguém sabe quem foi P3 Foxtrot Zulu e o CT3QN? Esse não responde, porque esse já sei que sabe. O Ricardo não responde, ok? Se alguém souber quem foi o P3 Papa Zulu, perdão, Foxtrot Zulu. Se não souberem, vamos deixar isso para outra apresentação que já está em andamento também. Mas foi familiar de dois radioamadores que vieram a ser conhecidos mais tarde, um em Portugal, o outro em Angola. Já estou a dar umas dicas, ok? Bom, deixamos isso para depois. Se alguém tiver curiosidade, voltamos atrás, ok? Mas são duas QSL de 1927, portanto, do período em que se usava o P. Dos Açores, infelizmente, não consegui encontrar nenhuma, ok? Por isso é que só tenho aqui de Portugal continental e da Madeira. Como estava a dizer, este sistema, inicialmente das letras, no prefixo, houve alguém que teve a ideia, bom, mas isto assim é capaz de ser confuso, porque não se esqueça, naquela altura não havia Google Earth nem nada que se pareça. Saber onde é que ficava uma ilha ou mesmo nomes do país não era assim uma informação muito conhecida. E não se esqueçam que isto passa-se tudo nos Estados Unidos. E então houve alguém que teve a ideia, bom, então se calhar, se a gente puser a letra do continente antes do país, é mais fácil de localizar. Ok? E então surge esta ideia de dividir os países, naturalmente pelos continentes em que estão integrados, e pôr a letra do continente à frente do país. E então é assim que surge em Portugal EP. EP porque o E da Europa, o P de Portugal, já existia. Portugal, Açores e Madeira. Ok? Notem que esta listagem é de um callbook de 1928. Notem também que o Brasil aparece aqui como SB, S de South America e B de Brasil. Já vamos ver depois porque é que isto é interessante daqui a pouco. Ok? Nesta altura o Brasil era B, S de South America. E então, deste período, que é mais ou menos por 1928, temos então aqui já três QSL, uma do continente, uma dos Açores e outra da Madeira. Esta dos Açores, perdão, é efetivamente da primeira estação que existiu nos Açores, que pertencia a um rádio clube, ok? Que era de uma estação de cabos submarinos. Esta é também de um rádio amador bastante antigo da Madeira, e este do continente do Eco Papa 1 Alfa Golf. Portanto, no início foi o P até 1927, depois em 1928, 28, 29 o EP, ok? E isto apenas para Portugal, Açores e Madeira, ok? E notem que nesta altura já começava a existir uma distinção que ainda hoje se mantém, enfim, com alguma nuance, do 1, 2 e 3, que já vamos depois falar na numeração. Mas reparem que aqui, desde o primeiro momento, se distinguiu, como tinha o mesmo prefixo, tiveram que distinguir pelo número os três diferentes Açores, Portugal continental, Açores e Madeira. Ok? E isto é importante porquê? Porque em 1928, nas colónias também havia esta distinção de já haver
nomes ou prefixos que também tinham o continente associado ao prefixo. Portanto, não há, que eu saiba, conhecimento de estações deste período, mas já estavam previstas, ok? O C pertencia a Macau. Porquê? Porque o C estava associado à China, portanto partilhava o prefixo C e o continente Ásia, então daí AC Macau. O I era da Índia e naturalmente Goa estava incluída aí, e então Ásia, Índia, Goa. F era da África. O D cabia a Angola, não sei bem como é que foi parar, não tenho nenhum D, mas enfim, era o que era. Guiné e Cabo Verde estavam no P, porque de alguma forma estariam mais próximas de Portugal, não sei. E Moçambique, este aqui percebe-se do Z de Moçambique, que em inglês Moçambique escreve-se com Z, estava associado, e o F naturalmente era a África. E estamos em 1928, ok? Destes países todos, eu não tenho conhecimento de nenhuma estação, com exceção de Macau, ok? Em Macau existiam estações. Dos outros não tenho qualquer conhecimento. E aqui a listagem em 1928, onde precisamente se refere, e é curioso que Angola refere-se a Angola e Cabinda, ok? Que é um enclave, como sabem, e já era aqui autonomamente referido, que é interessante. FP, Português, Guiné e Cabo Verde, Moçambique, e aqui é um C, ok? Não é um O, é um C, AO, que seria China. Aqui só é referido Manchúria, Mongólia e Tibete, mas também era Macau e Índia e Goa. Aqui é Goa referido. Portanto, aqui é que há uma omissão, mas eram estes os prefixos que eram usados na altura. O que é facto, ok, e isto é que é interessante, é que em 1927 já existiam os prefixos que viriam mais tarde a ser usados a partir de 1929 e anos seguintes, ok? E então foi nesta conferência em Washington, em 1927, que foi atribuída a Portugal a série de CS a CU, ok? E às colónias, e é assim que está referido, por isso, no tratado, CR, ok? E é por este motivo que as colónias vão ter CR como prefixo, é porque foi especificado autonomamente nesta conferência que era este o prefixo para as colónias, ok? Portugal poderia ter escolhido CS, CR, perdão, CR, mal, CS, CT, CU, foi para o CT, talvez por ser o do meio, não sei exatamente porquê, penso que provavelmente porque o CS já estava atribuído aos serviços comerciais, então o CT foi o que foi escolhido para os amadores. Penso ter sido essa a razão, mas não posso fundamentar isso. Portanto, é curioso, estamos em 1927, lembra-se que o prefixo que era de facto usado era o P, mas o que era oficialmente, ou deveria ser oficialmente usado, era o de CS a CU. E claro, isto foi uma conferência que foi feita em 1927, deve ser ratificada, isso demora tempo, é por isso que só em 1929 é que vai aparecer o prefixo CT a ser comumente usado. E, naturalmente, isto levou o seu tempo a implementar, e não nos esqueçamos, estamos no princípio do século XX, ainda assim 2 anos parece-me que foi um espaço de tempo bastante curto. E no entretanto, vigorou o P e depois o EP, ok? Eu, a este propósito, recordo-me que em tempos ouvi um comentário que o Brasil teria, vou pôr aqui, não sei se há nenhum brasileiro a escutar, mas enfim, o comentário é que o Brasil tinha roubado o prefixo a Portugal. Enfim, uns comentários menos abonatórios em relação a isto. Eu sinceramente não sei. Tentei pesquisar, mas não consegui encontrar nada, digamos, não há registro das conversações que houve nestas conferências. Há alguma informação, mas, digamos, não há informação detalhada
que permita concluir se isso é verdade ou não. O que é facto é que hoje em dia o Brasil tem o P e Portugal tem a C, que à partida não tem relação com o nome, ok? Mas, verdade seja dita, se isso existiu, não foi em 1927 que aconteceu, ok? A ter existido, terá sido antes. Isto é, em 1912, houve uma outra conferência realizada em Londres sobre radiotelegrafia, ok? Em que nesta conferência já o prefixo, perdão, o prefixo sim, de CU a CUZ era atribuído a Portugal, ok? Portanto, o P, digamos, não foi perdido em 1927, a ser já foi antes, ok? É curioso que aqui o CQ estava atribuído ao Mónaco e o CR estava atribuído à Noruega, ok? CR e CT, CR, CS e CT estava atribuído à Noruega, ok? Mas atenção, isto era radiotelegrafia, ok? Ainda estamos em 1912, portanto o TSF, ou a telegrafia sem fios, aparece depois. Mas é de notar que já nesta altura o C existia a Portugal. Brasil, curiosamente, aqui estava com o SP-ESQ, ok? Portanto, vejam as voltas que isto deu. No entanto, se olharem, por exemplo, a outros países, como por exemplo os Estados Unidos, já tinham o NUW, que ainda hoje têm, ok? A Alemanha tinha o A e o D, ok? E outros, enfim, não vamos agora a perder tempo com isso, mas digamos, tudo isto levou o seu tempo, ok? E uh, é interessante notar que não sei exatamente o que é que será passado, mas alguma coisa se passou porque houve, digamos, e eu penso que isso era muito em função, portanto, os indicativos ou blocos de indicativos foram atribuídos em função do número de potenciais utilizadores, ok? Naturalmente, países maiores reclamaram para si um maior número de blocos e outros tiveram que, digamos, contentar com o que sobrava. Certo que na altura, digamos, as potências que existem não são exatamente as que existem hoje. Portanto, isto houve alterações. Há um documento muito interessante que está num Call Book de 1928 que se refere à mesma convenção de 1912, mas mostra aqui já um cenário ligeiramente diferente. Isto é a mesma convenção, mas aqui aparece as colónias com o CR e Portugal do CS, CT e CU. Ok? O que é curioso. Portanto, eu não sei exatamente como é que o Call Book obteve esta listagem, mas é curioso que dá a ideia que houve alguma evolução. Isto é, provavelmente após esta convenção de 1912 terá havido alguma alteração, há uma negociação. É certo que isto de 1928 provavelmente já sofreu influência da Conferência de Washington, e aqui sim, é a primeira vez, pelo menos, que eu consegui descobrir que aparece já, digamos, as configurações atuais, isto é, o CR para as colónias, o CS, a CU para Portugal, e é curioso que aparece também o Brasil como P, aqui, PN a PP, PT a PV, ok? E também DSN a ST. E Portugal aparece aqui pelo meio com o PQ, ok? PQ e PS. Portanto, ainda existiam estações em Portugal que tinham o P, ok? E isto, reparem, quando eu digo estações, estamos a falar não de amadores, ok? Estações comerciais, estações em navios, ok? E procurei uma listagem e vejam que nas colónias já se usava em 1928 o CR, ok? Portanto, era comumente usado nas colónias. Em Portugal havia o CS, que ainda hoje se mantém, ok? Basta olhar, por exemplo, para os aviões, tanto quanto sei, todos começam por CS, barra qualquer coisa. CS e PT. Só havia aqui umas 7 ou 8 estações que realmente tinham P. Isto é 1928. Ok. Ora, se olharmos agora para o Brasil, vejam a quantidade de estações que havia com P. Ok.
Portanto, acho que é fácil de entender que devido, penso eu, e isto aqui é mera conjectura, mas eu penso que foi o peso que as estações comerciais tinham nesta altura que fez com que o prefixo C ficasse em Portugal e o P no Brasil, ok? Penso que não terá havido qualquer, segundo as intenções, foi, pelo menos nesta época, ok? Não quero alongar mais nisto, mas é só para dizer que realmente houve um processo e culminou que Portugal ficasse com o C e não com o P que era anteriormente usado, ok? Vamos então à numeração, porque já me alonguei, já passou meia hora e, e o tempo passa no instante. Numeração. Ora, este é um outro processo também muito interessante. Porquê? E estamos a olhar para uma imagem do que era na altura conhecido como o mundo português, ok? E vamos ver como é que esta numeração parece ter sido feita, ok? E é curioso que logo em 1928, e como já vimos anteriormente, o 2 foi atribuído aos Açores. Suponho que Portugal, por ser, digamos, o principal, ficou com o 1. Por ordem alfabética, os Açores ficou com o 2 e o 3 ficou na Madeira. E os outros? Ok. Então, não seria Angola a ficar com o 4? Isto é, se fôssemos por ordem alfabética. Não. O 4 ficou para a Guiné. Tomem atenção. O 4 ficou para a Guiné. O 5 para Cabo Verde. 6 para Angola. 7 para Moçambique. 8 para Goa. 9 para Macau. Notem que faltam aqui alguns, ok? Talvez por ser os menos conhecidos, não sei, os mais pequenos, os mais insignificantes, isto sem qualquer conotação negativa, ficaram os por fora, ok? E isso é curioso, porque não se percebe bem desta numeração. Isto é, esta numeração faz sentido se o P fosse para ser usado, estamos em 1928, o P ou o EP fosse para ser usado sempre o mesmo prefixo para esses todos, porque senão não faz sentido. Isto é, se fosse o CR, podiam ter começado CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, por aí fora, ok? E não. Fizeram a numeração antes de começar a usar o indicativo certo, ok? O prefixo certo. E então temos que, nesta primeira configuração de 1928, temos 1, 2, 3 na Madeira, 5 em Cabo Verde, 4 na Guiné, ok? São Tomé esquecido, Angola fica com 6, Moçambique com 7, Dio da Maigoa fica com 8, Macau com 9 e já não chegou a Timor. Ficou pelo caminho, esqueceram-se. Isto é em 1928. Ora, eu quero-me parecer que a razão de esta numeração foi porque se pretendia primeiro usar com o prefixo P ou EP e mais tarde com o prefixo CT, ok? Eu penso que a ideia inicial era ser usada CT, isto é, Cabo Verde seria CT5, Guiné CT4, Angola CT6 e por aí fora. Esta é a minha conjectura. E no que é que eu me baseio? Nesta QSL, ok? Esta é uma QSL muito interessante, da primeira estação amadora listada nos callbooks, que é a CR4AD, ok? Tomem atenção que esta QSL 1930, e em 1930 diz que é ex-CT5 e CT4. Quer dizer, como é que isto é possível? Ainda agora acabaram de começar a usar os indicativos CR, e ele já diz que é ex-CT5 e CT4AD. Ora, isto só faz sentido precisamente por causa desta confusão inicial. Isto é, durante um curto período, o CT5 e o CT4 confundiu-se ali, o CT também, e então deve ter sido atribuído primeiro a Cabo Verde CT5, depois CT4, e mais tarde então o CR4, ok? Penso que seja esta a razão.
é uma mera conjuntura. O CT1-DOF diz que o sistema de numeração telefónica seguiu o movimento dos ponteiros do relógio. Eu acho isso um bocado discutível, ok? Porque o relógio até começava por onde? Por Macau? Não. Eu dá-me ideia que o que veio foi por aqui, tipo Vasta Gama, ok? Vieram por aqui abaixo, seguiram e, e parece-me a mim que a numeração foi, digamos, de Ocidente para Oriente, ok? Desculpa lá, Costa. Sim. Eu trabalhei 40 anos nas telecomunicações e o sistema de numeração telefónico segue o mesmo critério. Ou seja, começa sempre para o lado esquerdo, sempre contra clockwise, e a numeração telefónica, se tu fores ver, está com a mesma regra. Ok? Não percebi, desculpe lá. A numeração dos telefones, quer o dos grupos de redes, quer dentro de cada rede, se põe em Castelo Branco, coisa assim, se fores ver as estações que estão à volta, a numeração segue o mesmo sentido. É sempre no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Foi uma coisa que foi estabelecida, não sei quando, mas que é verdadeira. Tá bom. Mas desconheci isso completamente e não consigo perceber neste contexto. Mas eu não percebo como é que apareceu, mas sei que é o que era, porque eu trabalhei 20 anos na automatização da rede e era assim que a gente funcionava para a atribuição da numeração. Tá bom. Ok, muito obrigado. Ora bem, então, temos que em 1928 parece ter havido aqui alguma confusão. Esta é a minha suposição, é que estes prefixos foram usados. Ora, numeração, houve esta confusão aqui em Cabo Verde, mas depois seguiu. E então, na revisão que encontrei em 1932, aqui sim já aparece Cabo Verde com o número 4, ok? CR4. Goa misteriosamente desaparece. E então temos que 1, 2, 3, 4. Guiné ainda não existe. Santo Tomé também não. 6 e 7. Goa desaparece. E temos Macau. Bom, claro que isto sofreu nova revisão em 33. E aqui sim, 33 já aparece listados quase todos, não todos ainda, mas já aparece a Guiné com o 5, ok? Portanto, Cabo Verde fica definitivamente com o 4, Guiné com o 5 e aparece já Timor. E Timor aparece com o 10, ok? Porque perceberam, pois fizemos aqui uma bronca, então. Agora não temos números que cheguem, temos que avançar e temos que dar um prefixo para Timor e Timor fica com o 10, ok? Que é uma coisa provavelmente alguns não sabiam, é que Timor inicialmente teve o número 10. Em 1953, pela primeira vez que eu tivesse conseguido encontrar, aparece então São Tomé e Príncipe com o 5, ok? E é nesta altura que todos finalmente têm número. Então São Tomé partilha com a Guiné. Não sei se na altura pensar bem, 11 se calhar já é demais. Ficamos pelo 5. E então, pela primeira vez, todos têm número. Só que ainda não ficou por aqui. Porquê? Porque em 1961, um radioamador americano reparou que de Goa a Dio e Damão havia uma distância superior à que se usava na altura, que não é exatamente a mesma que hoje em dia, e nesta altura já temos o critério de DXCC, porque já é no pós-guerra, e então há aqui uma cisão, Dio Damão fica separado de Goa, passa a ser um DXC diferente, ok? E isso torna, digamos, um novo DXCC, mas mantém-se a numeração à mesma, o 8, ok? Não distingue o 2. O que é curioso é que, tanto quanto se sabe, só houve uma operação de DIU, ok? Em 1948, anos antes, ok? Que passou a contar e fez que, para quem não sabe, eu não tenho muito tempo para falar nisso, mas esta QSL é a QSL mais rara que existe no pós-guerra, ok? Esta QSL de DIU é a QSL mais rara que existe, ok? Só a título de curiosidade. Regressamos a 1962, perdão. Porquê? Porque nesta altura, esta altura é quando desaparece
DIU da Moigoa como DXCC, porque entretanto, agora em dezembro, precisamente, está a fazer anos em 61, a Índia invadiu estes territórios e anexou-os. E então, logo em 1962, desaparece DIU da Moigoa com o prefixo 8, e então esse prefixo é quem é retribuído a Timor. Ok. Timor passa a 8 porque já não fazia falta aqui, e é curioso que no antigamente, além de prefixos, também se reatribuíam prefixos, ok? O que é interessante. E foi praticamente, ainda houve mais uma alteração, ok? Houve mais uma alteração em 1965, e é quando, talvez por haver confusão entre Guiné e Santo Tomé, que tinham ambos o mesmo prefixo, só em 65 finalmente estabelece que a Guiné passa a ter o 3. Ok? E então é esta a numeração que vai vigorar até 1974. Isto é, Portugal com 1, Açores com o 2, Madeira com o 3, todos em CT, perdão, e depois os CR, Cabo Verde com o 4, Guiné com o 3, Santo Tomé com o 5, Angola 6, Moçambique 7, 8 em Timor e 9 em Macau. Ok. É esta a numeração que se vai manter. Mas reparem, eu refiro mais uma vez, eu penso que tudo isto foi porque se pretendia usar o mesmo prefixo que era CT inicialmente, ou P, enfim. Bom, em relação aos sufixos, os sufixos é relativamente mais simples porque, de uma forma geral, são, digamos, usados os mesmos critérios, isto é, ou é por ordem alfabética, ou porque é usado parte do nome, ou por algum outro critério. Em Portugal, inicialmente foi por ordem alfabética, há alguns casos singulares que parece que são usados iniciais do nome, mas, digamos, é difícil estabelecer isso. Mais tarde, sim, quando o prefixo foi usado, CT, foi por ordem alfabética, mas também lá pelo meio há uns casos particulares, ok? Nos Açores, no P apenas é conhecido um indicativo e reflete o nome do operador. Em EP já se começa por ordem alfabética e o CT também sempre por ordem alfabética, se bem que há algumas exceções, e a partir de 1985, como sabem, passou a ser usado o prefixo CU, que já refletia, digamos, a organização dos Açores nas diferentes ilhas, ok? Não sei se sabem também, foi usado nos anos 50 o prefixo CS, que era essencialmente nas lajes, os colegas americanos que estavam lá nas bases aéreas, na base aérea, perdão. Em relação à Madeira, temos que havia o prefixo P inicialmente, e estão aqui as primeiras 3 estações. Notem que em 1926 havia mais estações na Madeira do que no continente, pelo menos listadas no callbook, ok? Como posteriormente passou então tudo a ser por ordem alfabética, mas também há alguma outra exceção. É de notar ainda que a Madeira é o único território que tem praticamente a mesma estrutura no início, isto é, o prefixo, a numeração e o sufixo mantêm-se praticamente inalteráveis, ok? É de facto na Madeira. Em relação a Cabo Verde, até 1940 e qualquer coisa, é difícil precisar, ou pelo menos ainda não consegui, refletir o nome do operador, ok? Temos aqui 2 casos, que é o CR4HT e o CR4MM. HT era de Horácio Torres e o de MM era Mário Moutinho. Ok, são 2 esquecer. Esta particularmente é uma das minhas favoritas. E então, posteriormente, em 1948, aí já começa-se com ordem alfabética. No entanto, como sabem, já viram há pouco, há QSOs que são bem mais anteriores, ok, dos anos 30. Guiné é o tal caso que começa primeiro com o 5 e depois passa a 3. Inicialmente refletia as iniciais do operador, e este é também um caso curioso. Se repararem, o C
foi colado em cima. Esta QSL inicialmente era AV, de Aníbal Vicente, mas por algum motivo teve que usar o C. Não sei se foi, digamos, houve uma transição depois para a ordem alfabética dos sufixos, então passou a ser CR5AC. Eu na Guiné não tenho conhecimento de haver contactos antes de 1950, ok? Se alguém souber, agradeço que me informe, que eu tenho uma certa curiosidade. Mais tarde, o CR3, como vimos, passou a ser o prefixo e passou também por ordem alfabética, se bem que nessa altura havia muitas estações que operavam na Guiné que já tinham indicativo de amador no continente e então usavam o sufixo que tinham no continente. E pelo menos encontrei 5 casos, ok? De 5 colegas. Provavelmente houve mais, ok? Mas pelo menos 5. O prefixo CR5, usado também em São Tomé e Príncipe, só aparece no callbook em 1954, que é curioso. No entanto, pelo menos que eu tenho conhecimento, desde o final dos anos 40 que já havia pelo menos um operador, ok? Que é este CR5P. Mais tarde, depois adotou-se então a ordem alfabética, mas muitos dos sufixos que eram usados continuaram a ser usados, ok? CR6, Angola. Este é um caso muito curioso, porque se pensarmos, digamos, nos anos 60 e 70, provavelmente Angola teria mais atividade, ainda hoje, do que tem Moçambique. No entanto, no início dos anos 30, Moçambique tinha muito mais atividade que Angola. E Angola só, digamos, começa no radioamadorismo no final dos anos 30, ok? A QSL mais antiga que eu consegui encontrar é de 1938, mas estava então más condições que eu apresento esta, que é de 1939. Mais tarde, além do prefixo CR6, também foram usados o CQ6 e o XX6. Isto nos concursos dos anos 70, ok? Foram usados também estes prefixos em Angola. Como estava a dizer, em Moçambique começou bem mais cedo, logo no início dos anos 30, e é curioso porque o sufixo, a primeira letra, indicava, não sei se a província, se o distrito, a forma como era organizado. Então, A, B, C e D era de Lourenço Marques, o I era Beira Tete, o M, Climane, Zambésia, o R, Praniaça. E isto depois variou um pouco, ok? Mas vejam, por exemplo, este cartão é de 1930 e qualquer coisa, agora não estou a ver, achei que é de 30 e qualquer coisa, vê-se aqui muito pouco, e entretanto este colega já tinha tido dois outros indicativos, precisamente porque pertenciam a regiões diferentes, ok? Era o Golf Charlie e o Mike Echo. Portanto, eu não consegui encontrá-los, infelizmente, mas estou convencido que ele teve que mudar de indicativo precisamente porque estava no distrito. Portanto, vejam bem, no início dos anos 30, em Moçambique, havia esta organização que não existiu em mais nenhum outro território, ok? Já havia uma organização muito regionalista em relação aos sufixos. Também existiram o CQ7 e o XX7, ok? Isto para concursos também já nos anos 70. Dio da Maigoa, como vimos, aparece tarde nos callbooks, ok? Só aparece nos anos 50. No entanto, já havia atividade nos anos 30, ok? E como prova está esta QSL, que é fabulosa, de 1935, ok? Com o indicativo CR8 alfa-alfa. E por aqui se vê, ou pelo menos gostava de mostrar como é importante que existam QSLs, ok? E hoje eu sei que nós gostamos muito do Logbook of the World, gostamos, eu não gosto, mas há quem goste do EQSL e disso tudo, mas não, digamos, tudo isso é muito bom, mas não há uma prova, não há uma evidência, a não ser que a gente tire uma listagem. As QSLs é graças a elas que eu consegui fazer esta apresentação, porque senão só com os callbooks muito ficava por dizer, ok? Bom, vamos avançar, senão não temos tempo.
E Macau, que começou com AC9, não se esqueçam, A de Ásia, C de China, mas foi este efetivamente o primeiro prefixo, e no Colo de Muco de 1928 constam 3 estações, sendo que a terceira é um navio, ok? Este era um navio Pátria, estava na altura estacionada em Macau por causa de pirataria, ok? Havia muita pirataria naquela altura. Estava este e estava um outro, ok? Estavam 2 navios lá estacionados. Mas este tinha indicativo e o outro não. Aí havia 2 estações, ok? E notem que já nessa altura era por ordem alfabética. A e a B. Aqui o MP, não sei, mas estas estavam claramente por ordem alfabética. Mais tarde, começou com o CR, ok? E então continuou com a ordem alfabética. Por último, o Timor, e temos aqui uma das poucas QSLs que existem com o prefixo CR10, ok? Que foi o prefixo vigorou até 1961. A partir dessa altura, 1962, começou então com o seu R8 alfa-alfa e por aí fora, que foi, digamos, o prefixo, perdão, o sufixo, perdão, o prefixo que ficou conhecido, Timor, foi por CR8 já nos últimos tempos, ok? E por último, apenas fazer um apelo à vossa visita, ok? Eu mantenho estes 2 sites, que é o QSL Portugal e o QSL Ultramar, onde faço, digamos, uma exibição das QSLs que existem destes 2 prefixos. Agradeço a vossa colaboração, se vos for possível, e se tiver alguma dúvida, por favor, usem o meu e-mail, e obrigado pela vossa atenção.